Senhor está nos chamando para um despertamento espiritual, para que nós venhamos nos posicionarmos na nossa vida espiritual. E agora nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. O Senhor continuará falando agora através da sua palavra. Que cada um de nós fique atento, que o Senhor continuará falando e que nós venhamos nos posicionarmos em nome de Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos, adorar o Senhor, pedir ao Senhor continue falando aos nossos corações, continue ministrando aos nossos corações e que nós venhamos nos despertar cada vez mais para a obra do Senhor. Senhor Deus, Pai, Deus poderoso, nós agradecemos o Senhor pelas exortações que estão sendo feitas, ó Pai, para que haja um despertamento para as nossas vidas, para que haja um despertamento, ó Pai, da Tua igreja. E agora, Senhor, nós vamos estar ouvindo a Tua palavra ministrada. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, como tem falado desde a abertura deste culto, ó Pai. Que cada um de nós seja transformado pelo poder da Tua palavra. Eu peço ao Senhor, ó Deus, assim como o Senhor tem usado a vida dos irmãos, que o Senhor possa também me usar, Senhor, ó Deus, para que Tua obra seja completa nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós rejeitamos, ó Pai, tudo aquilo que venha querer roubar, tirar a nossa atenção, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Tua palavra possa cair no nosso coração e encontrar uma terra fértil para a glória do Teu nome. Amém, irmãos? Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Aleluia. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Como já foi mencionado, o tema deste culto, desperta igreja. E como nós vimos na apresentação do teatro, quantas pessoas precisam da igreja? Mas para isso, primeiramente, nós temos que estar acordados espiritualmente, para que nós venhamos poder ajudar alguém. Para que nós podemos ser bênção na vida de alguém, nós precisamos estar acordado espiritualmente. No livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para o partir do pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou-se a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo-se, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.
Nós vemos aqui, irmãos, que no primeiro dia da semana se juntou ali-se a igreja, juntou-se os discípulos para o partir do pão e para ouvir a Paulo. Paulo estava ali para ministrar para eles, para passar para a igreja algumas orientações, porque Paulo ia fazer uma viagem e provavelmente aquelas pessoas não veriam mais a Paulo. Paulo também já sabia disso, que provavelmente ele não voltaria mais àquele lugar. E ali ficou uma semana com aqueles discípulos, com a igreja daquele lugar, ministrando a palavra, dando orientações para a igreja. E ele se estendeu muito as suas orientações pela necessidade que era necessário. E também pelo motivo que talvez ele não teria oportunidade de voltar mais àquela região. É interessante que aí a Bíblia começa a falar que havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. No versículo 9: então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Aí nós começamos a imaginar este certo jovem, cujo nome é Eutico, como a igreja que está adormecida. Nós possamos lembrar aqui do teatro que foi apresentado, da igreja ali adormecida, porque se nós trazemos para a nossa mente, nós vamos imaginar ali Paulo, como era conhecido, a história de Paulo, a trajetória de Paulo, e ele ali pregando naquele lugar, ele ali ensinando naquele lugar. Nós possamos imaginar a alegria daquele povo, a satisfação daquele povo de poder ouvir a Paulo, nem que seja pela última vez, de poder estar com Paulo. Então este jovem ali também, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas com uma atitude diferente. Porque nós, como igreja do Senhor, nós como igreja que servimos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor Jesus está aqui presente. Então há aquela necessidade e há de se esperar de cada um de nós, que ficamos ali atentos, ficamos ali alertas, ouvindo a palavra na casa do Senhor, sabendo que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Mas muitas das vezes, irmãos, nós nos adormecemos, muitas das vezes nós dormimos no meio do caminho. A Bíblia que fala sobre Eutico, um certo jovem, que ali pelo extenso discurso de Paulo, pelo tempo que se passou, lhe sobreveio um sono profundo. E muitas das vezes, irmãos, nós nos achegamos ao Senhor, nós conhecemos ao Senhor, nós rendemos ao Senhor, e uma expectativa, uma alegria, uma satisfação de estar na presença do Senhor. Mas aí vai se passando o tempo, mas aí vai se passando os dias, e nós vamos nos enfraquecendo, e nós vamos desanimando. Aí vem o quê? Vem o sono espiritual. Vem o quê? Nós começamos a dormir espiritualmente. Porque nós vemos este jovem, ele escolheu sentar na janela. Ele não foi levado para sentar na janela. Ele tomou uma decisão, uma escolha, uma atitude de se assentar à janela. Muitas pessoas, muitos historiadores falam que por haver muitas luzes ali, nós sabemos que era a queima de materiais que produziam a luz naquela época, ele foi contaminado pelo gás ali, carbônico, e caiu. Mas ele estava no lugar errado. Mas só ele caiu, mas só ele adormeceu. O que nós trazemos para nós como igreja do Senhor, que muitos estão na casa do Senhor, muitos estão ouvindo a palavra do Senhor, muitos estão participando do culto, mas estão dormindo espiritualmente, estão tomando a posição errada diante de Deus, diante do Senhor. E o que acontece? O perigo que vem é o sono profundo. Estão dormindo espiritualmente. E quando se dorme espiritualmente, irmão, se caminha para a morte espiritual. Se caminha para a morte espiritual. Foi o que aconteceu com Eutico.
foi ali tomado de um sono profundo. Um jovem na sua plena força. E ali se cansou de ouvir a palavra. Se cansou de ouvir Paulo ministrando a palavra. E muitos nos nossos meios estão se cansando de estar na casa do Pai. Estão se cansando de estar na presença do Senhor. Estão se cansando de buscar ao Senhor. Estão se cansando, irmãos, de prestar culto ao Senhor. E quando se cansa de fazer para o Senhor, quando se cansa de buscar o Senhor, vem o sono espiritual. Vem o sono espiritual e faz com que a igreja se adormeça espiritualmente. Faz com que a igreja ela fique apática. Ela não percebe o que está acontecendo do lado. Ela não consegue entrar no ambiente espiritual. Pode estar acontecendo o mover de Deus, pode estar acontecendo o agir de Deus, porque com certeza, quando Paulo ali estava ministrando para aquelas pessoas, ele estava falando pelo Espírito Santo do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, e muitos ali estavam ali recebendo a palavra, admirados, querendo mais, não importando com o tempo que estava se passando. Mas Eutico, ele ficou à parte, ele se sentou na janela e foi tomado de um sono profundo. Adormeceu, caiu e foi tomado como morto. E o povo ali desesperado, e Paulo chega e faz a oração para ele, e traz a vida para ele. Mas o que o texto nos fala, irmãos, é para que nós venhamos tomar cuidado com este culto que está sendo realizado hoje, como para levar a igreja a um despertamento espiritual, levar a cada um de nós, como nós estamos chegando ao final do ano, irmãos, é natural que cada um de nós avalie a nossa vida, avalie a nossa conduta com o Senhor, a nossa conduta espiritual, e vejamos, irmãos, como nós comportamos durante este ano. Como foi a nossa vida com Deus? Como foi a nossa vida espiritual? Será que nós estávamos como a igreja dormindo? Pessoas precisando de nós, pessoas precisando de uma oração, de um abraço, de um sorriso, e nós como igreja do Senhor, nós estávamos dormindo? Será que nós fizemos como Eutico, diante de uma situação, diante de um homem tremendamente usado, um homem que tinha uma história, que foi transformado, que era perseguidor da igreja, mas foi transformado e passou a ser perseguido pelo amor a Cristo, e ele estava ali dando orientações diante do Senhor para a igreja, e este jovem ainda conseguiu ficar apático, conseguiu cochilar, conseguiu dormir diante daquilo, irmãos. E nós temos que analisar a nossa vida, analisar a nossa trajetória com Deus, a nossa caminhada com Deus. Nós possamos imaginar e ver como foi a nossa caminhada até o dia de hoje. Será que nós estamos acordados espiritualmente? Ou será que nós estamos dormindo espiritualmente? Será que nós estamos cumprindo um ritual religioso de somente vir à igreja, cumprir aquele horário e voltar para casa, e esperar o próximo culto para vir à igreja, cumprir o horário e voltar para casa? Isso é um sintoma de alguém que está dormindo espiritualmente, de alguém que está adormecido espiritualmente. E quando se adormece espiritualmente, irmãos, não se percebe o que está acontecendo no mundo, não se percebe os sinais espirituais, não se percebe que o Senhor está à porta para buscar a igreja, mas para buscar uma igreja que está acordada espiritualmente, uma igreja que está viva espiritualmente. E nos é chamado, irmãos, a nos despertarmos espiritualmente, a acordarmos espiritualmente. O Senhor nos exorta como igreja para que nós venhamos nos melhorar, porque na caminhada espiritual, na nossa caminhada com Deus, irmãos, se parar, não fica parado, começa a regredir. Nós temos que continuar caminhando rumo ao Senhor, porque se nós pararmos, irmãos, nós não vamos ficar no mesmo lugar, nós vamos voltar às velhas práticas, voltar às coisas erradas que praticamos. Por isso há necessidade, irmãos, urgente,
de avaliarmos a nossa vida, de analisarmos a nossa vida e ver como que nós estamos com Cristo, porque é tempo de se despertar, é tempo de se acordar espiritualmente, é tempo de pagar um preço espiritual, irmãos, para que haja um mover do Senhor, para que haja um manifestar do Senhor. E eu gostaria que os irmãos fossem em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Nós fomos ver esse capítulo 5. Paulo orienta nós sermos imitadores de Cristo. E ele começa falando sobre várias situações de pecados, vários tipos de pecado, que é para a igreja não cometer mais. Aí no capítulo 5, versículo 14, por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, e Cristo te iluminará. É um chamado para a igreja do Senhor a acordar. É um chamado para a igreja do Senhor mudar as atitudes, mudar o comportamento. É um chamado, irmãos, para cada um de nós a mudar o nosso comportamento, que nós não podemos ficar na nossa redoma, na nossa vida ali, fechado, só ali no nosso ambiente familiar, só com aquelas pessoas que estão ali no nosso ambiente, porque a igreja, ela é chamada para sair para fora, ela é chamada para fazer a obra. Começamos na nossa família, mas nós temos que se estender àqueles que são próximos de nós, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de escola, as pessoas que moram perto de nós, mendigos, prostitutas, traficantes, drogados, irmãos, são alvos do amor do Senhor, necessitam da igreja do Senhor e esperam que a igreja acorda, que a igreja desperta para fazer a obra, para ser útil nas mãos do Senhor. Mas para isso, irmãos, nós temos que analisar a nossa vida. Nós temos que passar em revista a nossa vida e ver como que nós estamos na presença do Senhor. Ah, não, eu vim nos cultos quase todos os dias de culto eu estava aqui, quase todos os dias do culto eu estava presente, mas isso não é o suficiente. Devemos estar presente nos cultos, devemos participar dos cultos, mas devemos ter vida com Deus, devemos buscar ao Senhor, devemos relacionar com o Senhor todas as horas da nossa vida, irmãos, todo momento da nossa vida. Devemos buscar o manifestar do Senhor na vida do nosso próximo, na vida do nosso familiar. Muitas vezes nós queremos que as pessoas fazem para nós, queremos que as pessoas cuidem de nós, mas nós somos a igreja, nós somos os que cuidam das pessoas, nós somos os que fazem para as pessoas, nós somos os que somos chamados para realizar na vida das pessoas. E muitas vezes nós queremos que as pessoas façam para nós, que as pessoas passem a mão na nossa cabeça, que as pessoas cuidem de nós. É bem verdade que tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar ser cuidados, ser abraçados, mas nós não podemos passar a nossa vida toda precisando que alguém cuide de nós, que alguém trate de nós, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos chamados, irmãos, para abençoar, para fazer diferença na vida do próximo. Mas a necessidade para fazer isso, nós temos que estar acordados espiritualmente. Nós temos que passar cada dia, avaliar a nossa vida espiritual. Porque assim, irmãos, nós vamos ver o agir do Senhor. Bem rapidamente, irmãos, eu gostaria que os irmãos fossem lá em Jonas. Aleluia. Jonas capítulo 1,
versículo 4 até o 6. O livro de Jonas, capítulo 1. Creio eu que todos nós conhecemos a história de Jonas, que o Senhor o levantou, ele deu um direcionamento para ir à cidade de Nínive, para pregar o arrependimento para aquele povo. Porque aquele povo, ele estava ali como as pessoas que apresentaram o teatro aqui. Eles precisavam da igreja. O povo de Nínive precisava que Jonas fizesse o papel de igreja. E diz assim a palavra, Jonas capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou o mar e um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava pontos a te quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um a seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo deitado, dormia um profundo sono. Jonas representava a igreja. Jonas era o instrumento de Deus para fazer a obra na cidade de Nínive. É interessante que o navio ali afundando, as pessoas ali desesperadas, o chefe ali do navio manda cada um aclamar ao Deus que eles serviam. Jonas, vendo toda aquela situação, vendo todo o alvoroço ali, ele desce ali para o fundo do navio, para o porão do navio, deitou e dormia um sono profundo. Nós vemos que Eutico foi tomado de um sono profundo numa pregação de Paulo. E agora nós vemos Jonas aqui, numa situação que a igreja, que o povo ali precisava. A nação, o povo que estava ali naquele navio, os tripulantes daquele navio, precisava de alguém que servia ao Deus Todo-Poderoso. E Jonas era a igreja ali representada. E Jonas, vendo a necessidade daquele povo, vendo a situação, ele vai para o porão do navio, ele deita e dorme um sono profundo. Muitas vezes, irmãos, nós como igreja do Senhor, nós fazemos a mesma coisa. Nós nos acomodamos. Às vezes a situação está confusa, está uma bagunça nas pessoas do nosso redor, e nós nos retiramos e nos colocamos numa posição de conforto. Foi o que Jonas fez. O navio ali afundando, a situação ali complicada, e Jonas vai para o porão do navio e deita. E é tomado de um profundo sono. O que aprendemos, irmãos, que quando nós ficamos com a apatia, quando nós não tomamos posição como igreja do Senhor, nós também somos tomados de um profundo sono. E no versículo 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Se nós formos imaginar, irmãos, é o que foi ministrado aqui no teatro. É o que foi ministrado aqui no teatro, irmãos. Jonas ali representando a igreja. A tripulação do navio apavorada, desesperada, correndo para lá, para cá, precisando de socorro. E Jonas como representante ali. E o mestre do navio vai: que tens você, dorminhoco? Levanta, clama ao teu Deus. Faz o teu papel de igreja. Faz o teu papel de alguém que conhece a Cristo. É o que as pessoas, irmãos,
muitas vezes com as suas necessidades, às vezes não falam, mas as suas necessidades falam, as situações falam, irmãos. As pessoas chegam diante de nós como se estivesse falando: tome a tua posição de igreja, faça a tua posição de alguém que fala que Deus é todo poderoso, de alguém que fala que serve ao Senhor, de alguém que fala que teve a vida transformada pelo Senhor. Mas se estiver dormindo espiritualmente, se estiver como Jonas ali, dormiu, cochilando, não vai conseguir manifestar a glória do Senhor, não vai conseguir manifestar o agir do Senhor. O próprio homem fala: clama ao teu Deus para que nós sejamos livres, irmãos. E as pessoas chegam com as suas situações diante de nós, como se estivesse falando: clame ao teu Deus para que eu seja liberto, clame ao teu Deus para que eu seja curado, clame ao teu Deus para que eu seja transformado. Porque é papel da igreja, é papel de cada um de nós. Mas para isso, irmãos, nós temos que estar acordados espiritualmente. Nós temos que avaliar a nossa vida. Nós não podemos continuar da mesma maneira. Porque, irmãos, se estamos bem, ainda tem espaço para melhorar. Melhorar, de glória em glória, de glória em glória, cada vez melhor, porque assim é a caminhada com o Senhor, cada vez melhor no sentido de quê? De ser usado pelo Senhor, no sentido de ser instrumento de Deus para as pessoas, no sentido de representar bem a igreja do Senhor. Não dormir espiritualmente. É tempo de despertarmos, irmãos. É tempo de acordarmos espiritualmente. E você que está aqui nesta noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, também é tempo de se acordar e ver que cada vez que você está na casa do Senhor, que você ouve a pregação, você está tendo a oportunidade de se render ao Senhor, de aceitar Jesus. E se deixar passar esse tempo, vai chegar uma hora que Jesus vai voltar, infelizmente vai ficar para trás. Porque as oportunidades são dadas, irmãos, para cada um de nós. Para cada um de nós. Mas é tempo de acordarmos e despertarmos do sono. E quando o Senhor, Ele nos alerta, como foi este culto, como foi o tema deste culto, irmãos, é porque Ele sabe o potencial de cada um de nós. Ele sabe o que nós podemos, o que Ele pode fazer através da nossa vida, irmãos, como instrumento nas suas mãos. E que cada um que, ouvindo a ministração, ouvindo tudo que foi apresentado aqui nesta noite, e fez uma avaliação, e viu que não está de acordo como deveria estar diante do Senhor. Nós sabemos que o Senhor, Ele nos exorta, Ele nos disciplina, para nos melhorar, para nos colocar no direcionamento certo, correto. O maior interessado, irmãos, em promover o despertamento da igreja, o avivamento da igreja é o Senhor. O que nós devemos fazer? Nós devemos pedir ao Senhor perdão. Eu gostaria, já estamos quase encerrando. Os irmãos foram em Salmos 139, versículo 23 e versículo 24. Salmos 139, versículo 23 e versículo 24. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Vê, Senhor, se eu estou dormindo espiritualmente. E me desperta. Sonda o meu coração, irmão. Sonda o meu interior. É o que nós devemos fazer, irmãos, diante do Senhor. É o que nós devemos saber ao percebermos que nós não estamos de acordo como o Senhor gostaria, que nós estamos comportando como alguém que está dormindo espiritualmente. Nós devemos sim nos despertar espiritualmente, acordar espiritualmente e pedir ajuda ao Senhor. Senhor, sonda-me e conhece os meus pensamentos, prova-me e conhece o meu coração, vê se há algo errado na minha vida e guia-me pelo caminho eterno. Nós devemos fazer como Davi e pedir ao Senhor para que haja mudança na nossa vida. Para que verdadeiramente, irmãos, nós possamos fazer o papel da igreja aqui nessa terra, enquanto há tempo. Que nós possamos ter ouvido a palavra, como muitas vezes participamos dos cultos e ouvimos as palavras, mas se nós formos embora para a nossa casa, e se amanhã, irmãos, nós começarmos o nosso dia da mesma forma, nós começarmos com os mesmos comportamentos, ainda não acordamos. Se não houver um despertamento, se não houver uma necessidade de tomar atitude, mudar de atitude, se não gerar isso no nosso coração, irmãos, nós comportamos como Eutico. Nós ficamos o tempo todo aqui na igreja dormindo. Não ouvimos a palavra. Não prestamos atenção na palavra. E vamos continuar dormindo. Se não houver uma mudança de comportamento, a igreja continua dormindo. Se não houver uma mudança de atitude, a igreja continua dormindo. Tem que, às vezes o pedir perdão, às vezes o pedir ajuda, me ajuda, Senhor, porque eu não estou conseguindo andar na Tua presença. Senhor, eu não estou tendo força. Já é uma mudança de atitude. Já é um reconhecimento que é muito perigoso, irmãos. Está dormindo espiritualmente, está cochilando espiritualmente e não perceber isso. E não notar isso. E deixar que o tempo passa. E deixar que a vida passa, porque passa rápido. E ser pego de surpresa. Que cada um de nós, irmãos, venha meditar de tudo que foi feito aqui nesta noite. E que cada um de nós venha procurar se despertar espiritualmente cada vez mais. Alguém pode dizer, mas eu estou acordado. Mas eu estou fazendo, irmãos. Mas nós sabemos, o Senhor conhece cada um que está aqui. E cada um de nós, como ser humanos, irmãos, muitas vezes na nossa vida nós adormecemos. Se nós, como foi falado, irmãos, nós avaliarmos a nossa trajetória durante este ano. Eu posso falar de mim mesmo. Muitos momentos da minha vida eu dormi espiritualmente. Eu estava aqui cochilando espiritualmente, irmãos. Mas o importante é que eu pedir ao Senhor para que venha me sondar, para me colocar no caminho. É papel nosso como igreja, é reconhecer a nossa necessidade, a nossa situação, para que não venhamos continuar dormindo, porque as pessoas precisam de nós. Porque o mundo precisa da igreja. Porque o mundo está clamando por libertação. O mundo está clamando por restauração. E só a igreja pode fazer. Muitos depositaram a esperança na política, no presidente. Independente de quem ganhou ou quem vai ganhar, só o Senhor Jesus traz a verdadeira paz. Só o Senhor Jesus é que liberta o homem. Só o Senhor Jesus que traz transformação. Porque mesmo que sejamos perseguidos, sejamos encurralados pelo sistema, mas com Jesus, irmãos, a alegria, a paz, a libertação. O papel da igreja, em primeiro lugar, é cuidar espiritualmente das vidas. O papel da igreja, em primeiro lugar, é manifestar a glória do Senhor. É manifestar o poder do Senhor. E para isso nós temos que estar acordados espiritualmente. Que no nome de Jesus, irmãos,
E que no nome de Jesus, cada um de nós medite. Cada um de nós passe a semana meditando e procure melhorar espiritualmente. Procure melhorar a trajetória com Deus, irmãos. Que cada um de nós faça isso no decorrer desses dias. E viemos buscar o avivamento espiritual para as nossas vidas. Nós sabemos que começa de forma individual. De forma individual, ali na sua intimidade com Deus, ali no seu canto ali de intimidade com Deus, comece a buscar, e assim nós vamos, como estivermos juntos em congregação, nós vamos ver sim o manifestar da glória do Senhor, do poder do Senhor. Mas para isso nós temos que nos acordarmos espiritualmente, em nome de Jesus, amém, irmãos? Que o Senhor Jesus continue ministrando a cada coração essa mensagem, em nome de Jesus. A Débora vai estar orando, amém? Que cada um de nós venha cada vez mais procurar estar atento ao que o Senhor tem falado aos nossos corações. A paz do Senhor, irmãos, amém?